A paz do Senhor, irmãos. Estamos iniciando mais um vídeo do quadro Louvor e Santidade. E hoje nós vamos falar sobre a palavra sinfonia, sobre como surgiu essa palavra, sobre o seu significado e como ela é aplicada na igreja, na comunhão entre irmãos, no relacionamento entre irmãos. E em Mateus 18, capítulo 18, versículos 18 e 19 diz: com toda certeza vos asseguro, isso Jesus dizendo, vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. O capítulo 18 de Mateus, ali Jesus tratando de relacionamento, de perdão, de relacionamento entre irmãos. E aqui ele diz que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. E a palavra concordar, ela traz um significado muito forte, muito amplo, quando a gente vai buscar nos originais. Quando nós buscamos no grego o significado da palavra concordar, ela é sinfonel. Concordar em grego é sinfonel. Sinfonel significa, de onde deriva a palavra sinfonia. Ela significa fazer sinfonia, soar junto, fazer um só acorde como em instrumentos musicais. Então, da palavra concordar, ela na tradução do grego, que é sinfonel, derivou a palavra sinfonia. E o que é uma sinfonia? É o conjunto de vários instrumentos fazendo um som, como numa orquestra. Todos os instrumentos juntos tocando o mesmo acorde no mesmo momento. Uma sinfonia. Uma concordância nos instrumentos. E aqui Jesus ele está dizendo que quando não andamos no mesmo espírito e não concordamos uns com os outros, é como se cada coração fosse um acorde diferente. É como se em uma orquestra, em uma sinfonia, os instrumentos tocassem acordes diferentes ao mesmo tempo. Quão bagunçado não ia ficar. Quão ruim aos nossos ouvidos não ia ficar se a gente fosse numa sinfonia, numa apresentação, num concerto musical de uma orquestra e aqueles instrumentos, no mesmo momento, simultaneamente, tocando acordes diferentes. Não ficaria estranho, não ficaria feio. E isso, aos ouvidos do Senhor, é quando a igreja não anda em concordância. É quando os irmãos não concordam entre si. Aos ouvidos do Senhor, é como se fossem instrumentos tocando simultaneamente acordes diferentes. Quando estamos unidos, nossas vidas fazem o mesmo acorde, em concordância, no mesmo som, fazendo sinfonia. A palavra do qual deriva a sinfonia saiu dos lábios de Jesus para ilustrar esse princípio, o princípio da concordância. A palavra sinfonia saiu dos lábios de Jesus para ilustrar o quanto ele se importa com a concordância e como a concordância libera sobre a igreja, irmãos andando em concordância, como isso libera sobre a igreja bênçãos do Pai. Como o Pai tem prazer em abençoar uma igreja que anda em concordância. Imagine se cada um fizesse um acorde diferente em cada instrumento no mesmo momento. Como seria o som disso? Como Deus ouve os irmãos, o ministério que não anda em concordância? Como chega aos ouvidos do Senhor? Como o Senhor vê isso? Como vários instrumentos tocando ao mesmo tempo acordes diferentes, bagunçado, ruim aos ouvidos, desconfortável de se ouvir. É exatamente assim que Deus ouve e enxerga a atitude do nosso coração quando não caminhamos em unidade. É exatamente assim, uma sinfonia desajustada, uma apresentação de um concerto desajustado, bagunçado, não ensaiado, uma apresentação desorganizada. E o Pai não abençoa, não libera bênção sobre a igreja que anda em discordância, que não anda em concordância. Jesus sabe como é difícil discipular e andar em equipe. Jesus ele escolheu 12 pessoas simples, 12 pessoas que não eram instruídas, 12 pessoas que foi necessário ele ensinar para andar com ele. Ele escolheu.
Ele sabe como é difícil andar em equipe. Mas ele quis que homens falhos o cercassem e fossem a sua equipe. Podemos aprender com essa lição, nós podemos aprender com Jesus. Se ele escolheu 12 homens leigos para andar com ele e ensinar do zero, por que nós não aprendemos essa lição que Jesus nos deixou? O trabalho em equipe, por mais doloroso que seja, continua sendo o modelo escolhido por Deus, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém caminha sozinho. Ninguém é aprimorado, desenvolve um ministério sozinho, mas em equipe, em concordância, andando juntos. Em João 13, Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. Aqui Jesus está dizendo, como eu fiz, vós façais também. O que Jesus fez para dizer para nós? Eu estou fazendo isso daqui, eu estou tendo essa atitude para que, como eu estou fazendo, vocês façam também. Ele não disse isso após curar enfermos. Jesus não falou essas palavras após expulsar demônios. E também não disse isso logo após ter multiplicado pães. Jesus falou isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Jesus, ele manda seguir o exemplo dele, ele fala, assim como eu estou fazendo, vós façais também. Não é quando ele faz milagres, mas é quando ele pega a toalha, ele pega a bacia, ele cinge o seu ombro com a toalha, ele pega a bacia, ajoelha aos pés dos discípulos e lava os seus pés. É a única hora em que ele fala, sigam esse exemplo. Assim como eu estou lavando os pés dos discípulos, inclusive ele lavou o pé do discípulo que iria traí-lo. Servir em busca de unidade. O Senhor nos ensinou, Jesus nos ensinou. Nós devemos servir em busca da unidade. Se sacrificar para que outros sejam lavados e honrados. É o sacrifício que Deus espera de nós. Na oração sacerdotal, Jesus diz ao Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Como manter meu coração sarado e a minha identidade firmada em Deus? Para que nós venhamos a compreender o que Deus quer de nós, para que sejam liberadas as bênçãos do Pai para a igreja. O que o Senhor quer de nós como comunidade, como ministério, como liderança, como aqueles que caminham junto. A concordância, andar em sinfonia, é o que Jesus quer. Mas como eu posso ter meu coração sarado e a minha identidade firmada em Deus, a ponto de eu me submeter aos meus irmãos? Como eu posso ter o meu coração firmado em Deus para que eu considere meu irmão superior a mim mesmo? Porque é um mandamento, eu preciso considerar o meu irmão superior a mim mesmo. E o cristão que tem isso naturalmente em si, de considerar o seu irmão superior a si mesmo, é aquele que tem a sua identidade firmada em Deus, é que tem o seu caráter burilado em Cristo, é que tem o seu caráter como caráter de Cristo, é que tem o coração sarado, aquele que busca no Senhor, aos pés do Senhor, se parecer com Ele. E assim considerar os outros superior a si mesmo, porque lá em Filipenses 2, versículos 3 e 4, Paulo está dizendo, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui a palavra do Senhor está dizendo, nada façais por contenda ou por vanglória. O Senhor não recebe. Mas precisamos fazer tudo por humildade e cada um considerar os outros superiores a si mesmo. E esse princípio que Deus quer de nós, esse princípio que o Senhor nos ensina, de considerar os outros superiores a nós mesmos, nós só conseguimos se estivermos em oração, em jejum e leitura da palavra, constantes. Se nós estivermos aos pés do Senhor, orando,
estivermos aos pés do Senhor jejuando, estivermos aos pés do Senhor meditando nas Escrituras. Por que eu devo orar? Porque eu sei que eu preciso de Deus. Ora, gasta tempo com Deus, gasta tempo de oração aquele que sabe que precisa de Deus. Eu não devo gastar tempo com Deus apenas para procurar uma ministração, apenas para que o Senhor me direcione a músicas para a ministração. Eu não devo apenas ajoelhar e orar, pedir, Senhor, o que o Senhor quer que a sua igreja cante? Me dá direção de cânticos para cantar, não apenas por isso. Não apenas para procurar em Deus uma ministração, não apenas para fazer uma pregação, não apenas para ter direções ministeriais, mas eu preciso me render aos pés do Senhor em oração para ter relacionamento com Ele. Querer me deleitar em Deus, querer ouvir do Senhor, querer ouvir a voz do Mestre, querer ser como Ele, querer ter o caráter de Cristo. Eu preciso orar para ser transformado dia a dia e ser mais parecido com Jesus. Isso é só através da oração, através da conversa que temos com Deus, que a cada dia nos tornamos mais parecidos com Ele. Nós precisamos saber que precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter isso em nós, na nossa mente e coração. Eu preciso ter uma vida de oração. A minha vida precisa ser uma vida de oração. Antes de qualquer coisa, precisamos entrar para o quarto para pedir socorro por ter um coração enganoso e orgulhoso. Por que eu devo orar? Porque eu preciso de socorro. E por que eu preciso de socorro? Porque eu tenho um coração enganoso e orgulhoso. E nós só vencemos o nosso coração enganoso e orgulhoso. O nosso coração só se torna parecido com Jesus se nós conversarmos com Ele. Se gastarmos tempo orando junto ao Senhor, aos pés do Senhor, pedindo, clamando para que Ele transforme o nosso coração enganoso e orgulhoso. Oração e música andam juntos. Uma equipe que não ora, não avança. Ministério de louvor que não ora, ele não avança. Ministério de louvor que corre da oração, que corre dos cultos de oração, que corre do devocional, ele não avança. Não avança individualmente como ministro, não alcança a excelência de ministro e não avança como equipe. Oração é a chave. Mas muito mais do que uma vida em equipe, cada um precisa ter uma vida individual de oração. A vida individual de oração, ela é exposta no altar por alguns minutos. Ministrar louvor é expor em alguns minutos no altar toda uma vida já conquistada em Deus. Ministrar louvor é expor em alguns instantes aquilo que eu já busquei toda a minha semana. Isso é ministrar louvor. É conduzir a igreja em adoração, em louvores, em conduzir a igreja a buscar algo novo no Senhor cantando, se eu tenho isso no meu devocional, no meu dia a dia, se eu busco isso. Se eu tenho esse momento com Deus. Um ministro que não ora, que não investe tempo em sua amizade com Deus, não tem nada para oferecer ao próximo espiritualmente falando. Se eu não tenho uma amizade com Deus diariamente, se eu não busco o Senhor diariamente, eu não tenho nada para oferecer ao meu próximo, eu não tenho nada para oferecer ao meu irmão quando eu estiver no altar ministrando louvor. Tem duas frases de Charles Spurgeon que eu gosto muito e se encaixam muito bem em equipe de louvor. Se encaixam muito bem e são muito sábias. A primeira frase de Charles Spurgeon, ele diz: o mestre tem riquezas além da conta dos matemáticos, da medida da razão, do sonho da imaginação e da eloquência das palavras. As profundas riquezas de Cristo são o tom dos tangedores da terra e a canção dos arpistas do céu. Aqui ele diz claramente como Deus, ele olha para nós como adoradores, como aqueles que ministram louvor, como tangedores. E aquilo ele tem como uma riqueza. A segunda frase de Charles Spurgeon diz: a aurora é o portão do dia e deve ser guardada com orações. Quem sai correndo da cama para os negócios e não espera para adorar é tão tolo quanto quem não se veste ou não lava o rosto, ou tão insensato quanto o que se lança na batalha sem armas nem armadura. Que nos banhemos no rio refrescante da comunhão com Deus, antes que a solidão e o peso da estrada comecem a oprimir-nos. Porque nós vemos tantas pessoas frustradas, como líderes, como ministros,
Por que nós vemos tantas pessoas saindo de lideranças frustradas? Porque não tem tempo devocional, porque não fortalecem o seu espírito a sós com o Senhor. Porque não buscam de Deus a direção. Porque não oram. E a segunda coisa que nós precisamos fazer, a segunda postura que devemos ter para aprendermos a nos sujeitar ao nosso irmão com o coração sarado, sem competições e tendo concordância, é jejuar. Precisamos jejuar. A igreja do Senhor precisa jejuar. O ministério de louvor precisa jejuar. O ministro que não entende isso desagrada a Deus, pois ele espera de nós uma vida constante de jejum. Mas por que devemos jejuar? Em Mateus 6, Jesus ele não disse, se orares, se jejuares, se deres esmola. Jesus disse, quando orares, quando jejuares, quando deres esmola. Quando é bem diferente de si. Por quê? Porque quando não é uma opção, é um mandamento. Jesus diz, quando jejuares, ele está dizendo, você precisa jejuar. Quando orares, quando deres esmola. Então não é se, não é uma opção. Se eu devo ou não jejuar, eu devo jejuar. O jejum é algo que alarga o nosso coração e nossa capacidade de receber de Deus. Eu não jejum para que eu mude Deus, eu mude a opinião de Deus a meu respeito. Eu não oro no jejum para que a mão de Deus seja movida. Eu oro em jejum para largar o meu coração. Para que eu tenha capacidade de receber de Deus, para que os meus ouvidos fiquem sensíveis. Deus nos faz mais sensíveis quando jejuamos. Nos dá percepção espiritual. Jejum não muda Deus, assim como oração não muda Deus. Todas as disciplinas espirituais mudam o nosso coração. Oração, jejum, leitura da palavra mudam o meu coração, muda a minha postura e a minha forma de olhar para os irmãos, a minha forma de olhar para Deus, a minha forma de olhar para o ministério, a minha forma de ministrar. John Wesley disse, o homem que não jejuma está tão fora do caminho do céu quanto o homem que não ora. Então são as disciplinas espirituais que nos fazem amigos de Deus, que nos fazem estar atentos ao que o Senhor diz, que dá direção para o ministério, que dá direção para aquilo que você precisa fazer no reino. A terceira postura que devemos ter de leitura da palavra, as escrituras. Precisamos ter dependência da palavra de Deus, depender da palavra acima de qualquer coisa, depender de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer antes de qualquer coisa. Precisamos depender da palavra de Deus como fonte de alimento e vida. O músico deve examinar as escrituras, deve estudar a fundo as escrituras. O músico, ele não pode apenas passar o olho na palavra, ele não pode apenas ler a palavra superficialmente, mas ele precisa examinar, meditar, estudar a fundo. A passagem em Lucas, no caminho de Emaús, onde aqueles 2 discípulos tão desanimados, vindo de Jerusalém rumo a Emaús, eles andam 11 quilômetros, questionando, desanimados, porque Jesus tinha morrido e por mais que Jesus tinha falado da ressurreição ao terceiro dia, eles achavam que com a morte tudo tinha acabado. E aí aqueles homens indo para Emaús, um terceiro homem andava com eles explicando as escrituras. O porquê Jesus deveria ter morrido. E a passagem diz que o coração deles queimava enquanto eles andavam ouvindo aquele homem. É essa sensação que nós temos que ter quando lemos a Bíblia. O nosso coração deve queimar. Quando nós abrimos a palavra de Deus e começamos a ler, e começamos a meditar, e começamos a nos transportar ali para dentro daquela história, ou daquilo que está sendo narrado, ou do que o Senhor está falando ao nosso coração, trazendo revelação, o nosso coração deve queimar, assim como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós precisamos buscar tempo de qualidade com Deus. Precisamos ouvir direções do Senhor, pois estamos tocando, cantando e dançando para o ser mais maravilhoso, o Criador de toda música. O Criador de toda música, ele conhece todos os sons, todas as combinações possíveis que os sons podem fazer. E quando Jesus diz, se concordarem, se 2 concordarem na terra,
Se dois andarem como uma sinfonia, como vários instrumentos tocando o mesmo acorde simultaneamente, nós precisamos que isso chegue, que a igreja, que a comunhão, que a concordância entre irmãos chegue nos céus como o som de uma sinfonia, de um concerto musical. A igreja precisa andar em concordância, soar junto, estar de acordo, estar em harmonia, vivendo em respeito e cooperação no reino. Só assim as bênçãos de Deus serão liberadas sobre nós. Que o Senhor abençoe e guarde o seu coração.